Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Oi, gente, cheguei para a terceira história do nosso especial de férias, Vai Pra Onde? E já adiantando para vocês, muita gente me perguntou da história de ontem, né, como a Suzana descobriu que a prima estava grávida. Como é uma história meio longa, eu transformei num episódio de picolé de limão. Então, semana que vem a história já vai estar lá no nosso Apoia-se, tá? A história de hoje é a história do Jefferson e de seu namorado Jorge. E umas férias aí, onde eles alugaram uma casa junto com a irmã do Jorge. Bom, então vamos lá. Vamos de história. O Jefferson me escreveu tem mais de 8 meses e eu resolvi guardar essa história para agora, porque era uma história de férias, né? E eu já tinha o objetivo aí de fazer um especial. E há muito tempo, né? Eu já tinha falado com o Jorge, agora eu fui falar com ele novamente para avisar, né, que eu ia contar a história. E aí a história teve um update. Então, eu tenho mais informações aí no final para vocês. Bom, o Jefferson conheceu o Jorge mais ou menos um ano antes da pandemia. Eles começaram a namorar e um namoro ótimo. Jorge, sim, uma pessoa incrível. E nesse um ano de namoro, Jorge morando numa grande capital, Jefferson também, e Jorge morando junto com a irmã, porque os dois foram para a capital para estudar. E como era essa irmã do Jorge? Sabe o tipo de pessoa que... Como é que eu vou dizer isso? Que quer te ajudar demais, quer solicitar demais e que se torna até invasiva? Essa é a irmã de Jorge. E a irmã de Jorge fazia tudo assim para se incluir nos passeios do casal e para estar em tudo. Ela sempre tinha que estar em tudo, ela sempre era uma pessoa ótima e, né, por muitas vezes cansativa, meio chata, enfim. E no final ali de 2019, comecinho de 2020, eles estavam passando as festas juntos e todo mundo ia voltar a trabalhar ali no comecinho de janeiro, então não ia ter férias, só que todos teriam férias do carnaval, né, antes aí da pandemia. E aí, esta moça, irmã de Jorge, falou, olha, eu tô aí com uma oportunidade de uma casa de luxo pra gente alugar por 6 dias. A casa tem tudo, tem piscina, são 2 piscinas, tem sauna, nananã, e mostrou as fotos. Era um lugar assim maravilhoso, ficava mais ou menos a 1 hora de onde eles moravam, né? Então era muito perto e todo mundo se empolgou, né? Então iam só os 3 para ficar nessa casa e curtir, enfim. O Jefferson preferia viajar só com o Jorge, só que o Jorge queria fazer esse passeio com a irmã. E a irmã viu os custos, não era uma casa barata, porque era realmente uma casa de luxo, então compensava levar mais gente. Só que o Jorge e o Jefferson preferiam ir, assim,
de casal, né? Por mais que a irmã estivesse junto, era só ela. E a irmã passou os cursos, eles dividiram em 3, ficou caro para 6 dias, bem caro. Só que Jorge falou, vamos, né? Vamos fazer esse esforço, tá? Vai ser legal, nananã. Vamos para essa casa. E aí chegou o dia de ir para casa. Essa irmã de Jorge estava um pouco tensa, só que assim, meio que aparentando estar ótima. E aí, lá foram eles, para essa casa de luxo, a 1 hora de onde eles moravam. Chegaram lá, num portão, que assim, o Jefferson falou que era tudo menos uma casa de luxo, parecia um rancho. Um rancho. E assim, o que o Jefferson notou é que para entrar nesse rancho, então pensa, tinha uma porteira e depois uma estrada de terra. E lá no final, assim, você via de longe uma casa que parecia, sei lá, um chalezinho. E aí, essa estrada de terra estava molhada, porque tinha chovido, então era lama pura. O carro não conseguia subir essa estrada, então eles teriam que deixar o carro lá no início da porteira e subir a pé, com as mochilas, com tudo. E aí o Jefferson já falou, meu Deus do céu, roubada, porque assim, a fachada da casa que ela tinha mostrado não era nada parecido com aquilo, né? E aí eles subiram pela lama e o Jefferson esperançoso de que depois do chalé teria a casa de luxo, tipo atrás ali. Só que chegaram nesse chalézinho e era apenas esse chalézinho. E a piscina, gente, pensa assim, alguém cavou um buraco no chão. O Jefferson falou que aquilo podia ser um lugar para desova de corpo. Porque não era uma piscina, era um buraco no chão de terra com água, tipo uma poça, com lama. E aí a moça começou a chorar e falou, fui enganada. O Jorge correu para abraçar a irmã, né? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Fomos enganados, nananã. E aí, assim, gente, era muita lama. Muita lama. O chalé não tinha nem eletricidade, ou eles não sabiam onde ligar. Quer dizer, enfim. Eles ficaram 2 horas nessa casa, no meio da lama, em plenas férias ali, e resolveram voltar, não tinha como ficar os 6 dias ali, né? O Jefferson já estava surtado e muito aborrecido, porque eles gastaram uma puta grana, e essa irmã voltou o caminho todo chorando. Chorando, e aí o Jorge, para não deixar a irmã sozinha, não dormiu aquele dia na casa do Jefferson, né? Porque a moça estava abaladíssima, que foi enganada e que ia entrar em contato com as pessoas que venderam, nananã. E aí, o Jefferson lembrou que num dos pagamentos que eles fizeram, porque assim, os pagamentos eram feitos para ela, e ela depois repassava os recibos para todo mundo. E era sempre assim, ela criava um e-mail e mandava um recibo, mas teve um que ela meio que encaminhou, que foi o primeiro pagamento, tipo, sei lá, o primeiro pagamento foi de R$1.000, assim, tô jogando um valor aí qualquer. E aí ele falou, nesse e-mail encaminhado tem um e-mail, e eu vou escrever para lá e vou, né, descer a lenha. E aí, como o Jorge tinha ido para casa com a irmã, o Jefferson foi para casa dele e falou, bom, não tenho nada para fazer, vou infernizar essa empresa. E ele mandou um e-mail, né, falando um monte, reclamando, dizendo que ia processar. E a pessoa respondeu para ele. Porque assim, no e-mail, o Jefferson escreveu que tinha, né, nós gastamos R$4.000 e as fotos eram essas e vocês mandaram esse endereço, a gente foi nessa casa, o Jefferson tinha tirado foto de tudo lá, né, e tinha mandado. E aí, gente, a pessoa respondeu
dizendo que não recebeu 4.000 reais, recebeu 1.000 reais, que foi aquele primeiro e-mail encaminhado, e que ela estava mandando ali todos os e-mails trocados e que a casa era um chalé. Era aquele exato chalé que eles tinham ido, que inclusive a irmã de Jorge tinha recebido as fotos. Então ela ficou com mais que o dobro do dinheiro, bem mais, assim, tipo... Essa é mais ou menos a conta, tipo, eles pagaram 4.000 e ela gastou 1.000 para os 6 dias e embolsou 3.000. E que nunca teve casa de luxo e que era aquele chalé realmente, que ela estava ciente de tudo e que essa mulher que respondeu os e-mails do Jefferson tinha como provar que ele podia ir para a justiça do jeito que ele quisesse e que ele tinha, né, como provar o lado dele para onde ele foi, e a mulher tinha como provar que exatamente onde ele foi era o que eles compraram. E aí o Jefferson ficou em choque, falou, bom, eu não vou falar hoje pro Jorge isso, amanhã ele vem aqui, eu mostro tudo, que é mais fácil mostrar do que ligar agora e falar, ele tá lá do lado da irmã. Aí o Jorge veio no dia seguinte, ele mostrou tudo pro Jorge, o Jorge ficou em choque, desacreditando, achando que a mulher era uma desonesta, enganou a irmã dele, mas ali, diante das provas, não tinha muito o que fazer. O Jorge ligou para a irmã e falou, você pode vir aqui e tal, que a gente precisa conversar com você? A irmã veio e aí a irmã acabou confessando, disse que precisava do dinheiro, porque estava com a fatura do cartão atrasada. E aí inventou isso, e o Jefferson ficou muito, muito bravo. O Jorge devolveu o dinheiro do Jefferson inteiro, então, o que ele gastou, né? E assim, a coisa ia ficar por isso mesmo, só que o Jefferson não tava se conformando, sabe? Porque o Jorge meio que a hora que devolveu o dinheiro, falou, bom, as coisas ficaram bem, né? Tá tudo bem. Só que o Jefferson não conseguiu engolir e eles acabaram terminando. E aí veio pandemia, né, 2020 e agora 2021, eles ficaram separados. Quando o Jefferson me escreveu, né, essa história já tinha acontecido e eles já estavam separados. E agora, quando eu fui falar com o Jefferson, ele me falou que encontrou o Jorge, assim, por acaso, antes do Natal, e eles retomaram o relacionamento, e que a irmã do Jorge estava com uma tornozeleira eletrônica, porque ela acabou se metendo aí num esquema de pirâmide, de bitcoins, enfim, uma coisa meio complicada que eu não posso nem contar aqui, porque ainda, né, ela respondeu um processo, tem mais 2 para responder, enfim, e que ela vai ficar aí 7, 8 meses de tornozeleira eletrônica. Então, quer dizer, aquilo ali, eles não sabem nem se foi o primeiro golpe que ela deu, né? Mas que depois daquilo, na pandemia, ela deu muitos golpes, e que agora o Jorge nem morando com ela estava mais, porque ia acabar sobrando para ele, né? Então, é aí uma história que a gente tem meio que o desfecho, eles estão juntos de novo, né? E essa irmã, tipo, não melhorou, piorou e agora usa aí uma tornozeleira eletrônica. Que coisa, né? E aí essas férias que eles passaram na lama realmente foi o estopim, né, pra terminar o relacionamento deles. Agora vamos ver, tomara que firme, né? E que eles não comprem mais férias aí com ninguém, né? Nenhum pacote duvidoso. Então essa é a história de hoje. Amanhã estou de volta com mais uma história de férias. Um beijo e até amanhã.